Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mate Esporte. E no vídeo de hoje vamos falar do desempenho dos brasileiros nessa segunda rodada da Sul-Americana, que a gente teve jogos também da semana do dia 9 a 11 de abril, que a gente teve jogos de terça, jogos de quarta e jogos na quinta. E a gente vai falar como é que foi o desempenho de cada um dos brasileiros. Lembrando, já deixa seu like. E se você é novo, se inscreva no canal para ajudar em relação aos vídeos, tá certo? Bom, e vamos começar falando de... A gente teve 3 goleadas de brasileiros nessa segunda rodada da Sul-Americana. Vamos falar do Corinthians. Corinthians que jogou na terça-feira contra o Nacional do Paraguai, jogando em casa, na frente do seu torcedor na Neoquímica Arena. Venceu por 4-0. Um resultado importantíssimo, ainda mais que no grupo o Argentino Júnior perdeu em casa para o Racing do Uruguai, mas foi um resultado importante, já que o Corinthians conseguiu terminar na liderança na segunda rodada do grupo com a goleada de 4-0 em cima do Nacional do Paraguai, resultado importantíssimo para o Corinthians, que tinha empatado na primeira rodada. E o Atlético Paranaense, o Furacão, que venceu de 6-0 o Raio Zuliano, um resultado importantíssimo para o Furacão. O Atlético Paranaense, comandado pelo Cuca, venceu por 6-0, um resultado importantíssimo para o Atlético Paranaense. E a gente teve essa segunda goleada de brasileiro nessa segunda rodada. Porque agora a gente vai falar da terceira goleada que a gente teve, que foi o Fortaleza. O Fortaleza que jogou em casa, diante do seu torcedor, venceu por 5-0 o Nacional Potosí. Resultado importantíssimo para o Fortaleza. Um resultado importantíssimo para o Fortaleza, goleando em casa, fazendo o resultado necessário em casa para ter chance de brigar pelo primeiro lugar, pela vaga direta para o mata-mata da Sul-Americana. Certo? E a gente teve 2 empates nessa segunda rodada. A gente teve o primeiro empate, que foi no jogo de quarta-feira. O Internacional, que jogou contra o Real Tomayapo. O Internacional que jogou contra o Real Tomayapo em casa, no Beira-Rio. Empatou 0-0 num jogo horroroso do Internacional. Um jogo que o Inter poderia ter ganhado fácil esse jogo. Mas que faltou a bola entrar, faltou as chances serem aproveitadas, e um empate amargo, um empate horroroso do Colorado contra o Real Tomayapo. E na mesma quarta-feira a gente teve a primeira derrota de brasileiro nessa Sul-Americana. A gente teve o Bragantino, que foi para a Argentina pegar o Racing e perdeu de 3-0 num jogo que o Bragantino não jogou bem. Foi um péssimo jogo do time brasileiro. E um Bragantino que não conseguiu se impor diante do Racing, ainda mais jogando fora de casa, e perdeu por 3-0. Que a gente já teve essa primeira derrota em relação dos brasileiros. E a gente teve os 2 jogos de quinta-feira. Vamos falar do Cuiabá. O Cuiabá que venceu o Metropolitanos fora de casa, um resultado importantíssimo, com uma atuação excelente do Daverson. Daverson sendo o cara desse time do Cuiabá. O Cuiabá venceu de 2-0, um resultado importantíssimo em relação ao time do Cuiabá. E o último jogo de brasileiro que a gente teve foi esse segundo empate que a gente falou em relação do Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou em casa contra o Aliança Petroleira. Estava ganhando de 3-0. O Cruzeiro estava ganhando o jogo de 3-0, sem susto e sem nada.
E o Cruzeiro que tomou primeiro, deixou o Aliança Petroleira chegar. O Aliança Petroleira fez o segundo, gostou do jogo, começou a continuar gostando do jogo até empatar num frango do Rafael Cabral que não está mais no Cruzeiro, mas que não fez uma partida excelente contra o Aliança Petroleira, tá certo? Bom, a gente teve 3 goleadas, vitórias de Corinthians, Atlético Paranaense e Fortaleza nessa segunda rodada. A gente teve esses 2 empates de Inter e Cruzeiro, que não foram empates bons, foi um empate amargo de derrota. A gente teve a derrota do Bragantino, perdeu fora de casa, ainda mais, claro, sendo um jogo contra o Racing, um adversário chatinho, difícil de jogar. E a gente teve a vitória do Cuiabá fora de casa nessa segunda rodada da Sul-Americana, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado, e a gente vai ter um vídeo ainda falando da Liga dos Campeões que a gente teve as quartas de final dos jogos de volta. Bom, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos, uma ótima noite para vocês, valeu e falou, até a próxima!